ONU defende Estado palestino e ex-ajudante de Bolsonaro pode virar coronel. Vamos abordar dois temas de relevância internacional: a posição do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre o conflito entre Israel e Palestina, e a situação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que pode ser promovido a coronel caso não seja denunciado pelo Ministério Público Federal até abril. O direito do povo palestino a construir seu próprio Estado. Em 20 de janeiro de 2024, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou, na cúpula do Movimento dos Países Não Alinhados, realizada em Uganda, que o direito do povo palestino de construir seu próprio Estado deve ser reconhecido por todos. Ele afirmou que a negativa em aceitar uma solução de dois estados para israelenses e palestinos, e a negação do direito do povo palestino a ter um Estado são inaceitáveis, pois prolongariam indefinidamente um conflito que se tornou uma grave ameaça para a paz e a segurança mundiais, exacerbariam a polarização e incentivariam os extremistas em todo o mundo. A declaração de Guterres ocorreu em um contexto de intensificação da violência na região, após o sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, em Israel, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre que matou quase 25 mil pessoas na faixa de Gaza, na maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino. A Organização Mundial da Saúde, OMS, denunciou as condições de vida desumanas no pequeno território, onde grande parte dos 2,4 milhões de habitantes foram deslocados pelo conflito. A guerra em Gaza teve repercussões diplomáticas e políticas em vários países, especialmente nos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel, a quem dá apoio estratégico em sua guerra contra o Hamas. O presidente americano, Joe Biden, demonstrou recentemente ser favorável à criação de um Estado palestino, mas enfrentou resistência do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que reiterou nos últimos dias sua oposição à criação de um Estado palestino viável, suscitando críticas de seu aliado americano. A posição de Guterres, que é português e foi eleito para o cargo de secretário-geral da ONU em 2016, reflete o consenso da comunidade internacional sobre a necessidade de uma solução pacífica e justa para o conflito entre Israel e Palestina, que se arrasta há décadas e envolve questões históricas, religiosas, territoriais e humanitárias. O Movimento dos Países Não Alinhados, do qual fazem parte 120 países, incluindo o Brasil, é um dos principais defensores da causa palestina e reconhece o Estado da Palestina como membro pleno desde 1989. O ex-ajudante de Bolsonaro que pode virar coronel. Outro assunto que tem gerado polêmica e apreensão é a situação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que pode se tornar coronel caso a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, não seja apresentada até abril. Cid foi preso na Operação Verine, realizada pela Polícia Federal, que investiga a inserção de dados falsos sobre vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Ele seria a peça central em um esquema que alterou os certificados de vacinação dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ambas as famílias. Com a apreensão do celular e a quebra de sigilo telemático após a prisão, a PF encontrou novos indícios de irregularidades e esquemas criminosos, inclusive a incorporação pessoal de bens ganhos por Bolsonaro no papel de presidente. Cid foi solto em setembro de 2023 após fechar acordo de colaboração premiada, mas em contrapartida perdeu sua função no Exército. Por decisão do STF, Cid utiliza desde então uma tornozeleira eletrônica e só poderá retornar ao seu cargo após o encerramento da colaboração. A promoção para coronel seria uma forma de Cid burlar o acordo e retornar para funções oficiais do Exército. Cid é um dos primeiros colocados na turma da AMAN e postula entre os mais cotados para receber a promoção. Porém, as denúncias contra o ex-ajudante de Bolsonaro geram desgaste na imagem da corporação e aumentam a pressão entre militares. Parte do Exército espera que o MPF apresente a denúncia contra Cid antes de abril, quando ocorrerá a promoção para coronel, segundo informações obtidas com exclusividade pelo jornal Folha de SP. Segundo fontes ouvidas pelo veículo, pelas regras atuais, Cid poderia ser impedido de concorrer à promoção caso se tornasse réu na justiça, o que eliminaria ele da disputa contra outros militares da AMAN.
O caso de Cid é mais um capítulo da crise institucional que envolve o Exército e o governo Bolsonaro, que foi afastado do poder em outubro de 2023, após o Congresso aprovar o impeachment por crimes de responsabilidade. Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, tentou diversas vezes interferir na instituição militar, nomeando aliados para cargos de comando, pressionando por apoio político e incentivando atos antidemocráticos. A resistência do Exército em se submeter aos interesses de Bolsonaro foi um dos fatores que contribuíram para o seu isolamento e queda.